Olá, gente. Vamos dar sequência às nossas aulas de teoria eletromagnética. E nessa aula de hoje eu vou fazer um exemplo resolvido, né? Um exemplo que está no livro, que é o exemplo 5.5, tá? Porém, eu vou montar ele de uma forma diferente, vou chegar na integral do problema de uma maneira alternativa, que eu julgo mais fácil, tá? Mais intuitivo com base naquilo que a gente viu. Mas lembrando que o que a gente vai ver é um exercício que é uma aplicação da lei de Biot-Savart, tá? Então, o que é o problema? Ele pede para a gente encontrar qual que é o campo magnético com a distância S, tá? De um fio longo carregando uma corrente contínua I, tá? Então, o esboço do problema é isso que eu mostro aqui nessa parte de baixo, tá? Basicamente, eu tenho essa coisa aqui, que é o fio condutor, né? Está carregando a corrente contínua I, tá? E eu quero saber quanto que vale o campo magnético nesse ponto P ali em cima. Então, nesse ponto eu quero saber quanto que vale o B, tá? Então, para isso a gente tem que montar a integral para a gente aplicar na nossa lei de Biot-Savart. Lembrando que Biot-Savart para esse caso linear é dado por μ0, que é uma constante sobre 4π. Corrente é contínua, então posso colocar de fora da integral. Então eu tenho a integral do produto vetorial do dl, tá bom? Vou colocar aqui um dl', né? Porque já que é um ponto de carga. Produto vetorial com r cursivo chapéu sobre r cursivo ao quadrado, tá? Essa é a nossa lei de Biot-Savart. Então, para aplicar Biot-Savart, a gente tem que encontrar esse vetor, que é o dl'. Temos também que encontrar o vetor R cursivo chapéu, né? E encontrar esse módulo aqui do R cursivo ao quadrado, tá? Então, para isso, a maneira mais simples que eu vejo, o livro faz um pouquinho diferente, é montar esse problema em termos de coordenadas cartesianas e a gente pode considerar aqui o seguinte, tá? X está para cá e Y está para cima, tá? Então, dessa forma, quando a gente escreve, por exemplo, o vetor R cursivo, que é R menos R', né? Então, a gente vai conseguir fazer a aplicação do módulo dele aqui, né, na expressão de Biot-Savart, mas a gente consegue, com base nas expressões do problema e nas direções desses eixos que eu coloquei, fazer isso de uma forma mais simples, tá? Então, o primeiro que eu vou escrever, né, vou escrever quem é o nosso R, tá? O R, como eu coloquei ele paralelo ao Y, né? Então, o meu R vai ser S, que é esse tamanho, na direção Y, chapéu, tá? O R' vai ser quem? Como eu estou colocando aqui, vamos considerar que a origem está aqui, e que essa distância até esse ponto vale x, né? E ele está ao longo do eixo x, então esse R' vai ser x chapéu, tá bom? Então a gente pode integrar dessa maneira, né? Como aqui é um ponto de carga, eu vou chamar ele aqui de x', só para diferenciar, mas tanto faz para a gente agora nesse momento, tá? E olha só, né? Então quando eu fizer R, né? Quem que vai ser esse R cursivo, né? Vai ser o R, que é S, Y chapéu, menos o R', que é X', S, ou melhor, X chapéu, tá? E quem é o nosso R cursivo chapéu? Ele é o R dividido pelo módulo dele mesmo, né? Quem é o módulo dele? Né? Se a gente observar pelo vetor aqui em cima, né, o módulo dele, eu vou escrever só assim para ficar mais simples, é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, né, que é x' quadrado, tá? Então, quem vai ser esse vetor aqui, né? Ele vai ser o R, que é S,
y chapéu menos x' x chapéu sobre esse módulo aqui dele, né? Aqui eu esqueci, tem um quadrado aqui, né? Então, o módulo aqui é S ao quadrado mais x' ao quadrado, tá ok? Então, a gente tem que escrever também, falta um vetor, que é o dl'. O dl', que é um vetor, ele está ao longo do x, né? Então, ele vai ser um x', x chapéu, tá bom? Então, quem que a gente tem que montar na lei de Biot-Savart? A gente tem que colocar dl, vetor dl', produto vetorial com r chapéu, dividido pelo r quadrado, tá? Então, eu tenho que fazer, inicialmente, esse produto vetorial aqui, ó, dl', produto vetorial com r chapéu, né? Então, para a gente fazer produto vetorial, a gente faz isso, x chapéu, y chapéu, z chapéu. Quem é o dl', né, que a gente acabou de escrever? Ele é o dx'. Quem é os outros componentes dele? São zero, né? Aí, para o caso do r cursivo chapéu, né, a gente só tem as componentes x e y. O x dele é menos x, né, menos x'. O y dele é s, né, e o z é zero, né? Então, se a gente fizer aqui, o que a gente vai encontrar, né? Então, o nosso produto vetorial vai dar quanto? Então, relembrando aquele antigo método, né? Se eu retiro aqui a linha x, vai ser 0 vezes 0, que dá 0, e que dá 0 também. Quando eu retirar, deixa eu apagar aqui. Quando eu retirar a linha y, que seria essa e essa, eu vou ter 0 também, né? Que eu vou ter dx vezes 0 e menos x vezes 0. Então, não vai ter nenhuma componente y. Mas quando eu tirar a componente z, sim, né? Eu vou ter aqui, ó, isso aqui não dá 0 e esse aqui vai dar 0, tá? Então, quem vai aparecer aqui? Vai aparecer na direção z, s dx', z chapéu, tá? Então, a direção desse vetor vai ser a direção z, né? Se a gente observar no nosso desenho, como eu coloquei o x para a direita e y para cima, o z ele está para fora aqui, né? Então, se a corrente está indo da esquerda para a direita, se a gente aplicar a regra da mão direita, a gente realmente percebe que esse campo magnético ele aponta para fora da tela aqui do computador, tá? Então, esse aqui é o dl, produto vetorial com R chapéu. E a gente ainda tem que fazer isso, né? Aqui eu esqueci de dividir tinha que dividir aqui pelo módulo do R, né? Então, aqui também eu ainda tenho um módulo do R aqui que eu esqueci, tá? Tem um módulo do R ali. E esse módulo do R, ele vai ser raiz quadrada de s quadrado mais x' ao quadrado. Tá bom? Então, tem que incluir isso também. Eu estava esquecendo. Então, dl', produto vetorial com r chapéu, eu ainda tenho que dividir ali pelo r cursivo ao quadrado, né? Então, na verdade, vai ficar s dx' z, né? O r quadrado, se a gente olhar aqui, ó, ele é, na verdade, né? Nem precisa melhorar o que está ali, ele é s quadrado mais x' ao quadrado. Como aqui eu já tenho, aqui do lado, isso aqui é igual a s quadrado mais x' ao quadrado elevado a meio, né? Quando eu faço meio com esse outro aqui que é elevado a 1, meio mais 1 vai dar 3 meios, né? Então, eu vou ter aqui s quadrado mais x' ao quadrado elevado a 3 meios, tá bom? Então, é isso que a gente tem que integrar.
a gente tem que colocar na lei de Biot-Savart, que agora vai depender de S, né? Vou colocar aqui função de S. Vou deixar sem, na verdade, por enquanto, só para economizar aqui tinta virtual de caneta. Então ficaria μ0 vezes I sobre 4π, e eu teria uma integral para fazer de S dx' Z, Z chapéu, e aqui ficaria S mais x' ao quadrado 3 sobre 2. Tá? Então temos que fazer esta integral, e que vai apontar na direção Z. Né? Então, vou fazer uma representação aqui para ajudar a gente. Então, olha só, eu tenho o fio aqui. Para fazer o caso mais genérico possível, que é a ideia do exemplo, imagine que esse aqui seja o ponto P. Tá? Para fazer o mais genérico possível, a gente pode pensar, na verdade, que esse filamento, né, ele não está exatamente na origem, ele pode estar um pouquinho deslocado aqui para cá, tá? De forma que se a gente completa aqui, ó, a gente pode completar da seguinte maneira. O filamento em si, ele está aqui, esse aqui é o tamanho total dele, vamos chamar assim de L, né? Mas eu posso chamar, por exemplo, esse ângulo total aqui de θ2 e esse ângulo inicial aqui de θ1. Esse tamanho aqui do lado é S, tá? Beleza? E um tamanho indo da origem até um ponto qualquer aqui seria x, tá bom? A gente vai usar isso para fazer a transformação das variáveis para a gente conseguir resolver essa integral, tá? Então, vou fazer a minha integração indo de um θ1 até um θ2, para ficar mais fácil para eu ter um resultado mais genérico, tá? Mas é ideal que a gente faça com base no exemplo, tá? Vou fazer aqui de forma mais genérica ainda. Aqui é x, eu vou chamar aqui de S, né? Na verdade aqui já é S e aqui é um θ, tá? Então desse triângulo que eu desenhei, e depois vou fazer indo de θ1 até um θ2, né? Eu posso escrever que tangente de θ é x sobre S, de forma que x é igual a S tangente de θ. Então, como eu quero achar um dx, vou botar aqui x', né? Não vamos esquecer do linha. Então, dx' é igual a S, derivada de tangente de θ é secante ao quadrado de θ, e aqui aparece um dθ. Então, a gente vai usar este valor, a gente também vai usar esse outro valor aqui, ó. E um resultado que a gente sempre precisa, já que apareceu ali tangente secante ao quadrado, é o seguinte. Eu nunca lembro isso de cabeça, mas eu sempre sei que seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ, isso vale 1. Se eu venho e divido todo mundo por cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, e aqui cosseno ao quadrado de θ, eu vou ficar o primeiro com tangente ao quadrado de θ, o segundo vai me dar 1, e o último vai me dar secante ao quadrado de θ. Então, essa relação é importante. Só para lembrar mesmo. Então, se a gente observa na nossa integral, né? Então, vou substituir aqui, tá bom? Então, a integral, ela é B, campo magnético, μ0I sobre 4π. Aí eu tenho a integral lá que S dx, linha Z, S dx, linha Z, dividido ali por S quadrado mais x' ao quadrado elevado a 3 sobre 2, né? Então, a gente pode fazer a substituição, e aí fica com, que é Z chapéu, μ0I
4π, né? E aí eu vou ter uma integral que vai ser o seguinte, no lugar de dx, então vai ter um s, no lugar de dx', eu tenho isso, s secante ao quadrado de θ dθ. Então, como já tem um s aqui, fica s ao quadrado, secante ao quadrado de θ dθ. E aqui dentro da raiz eu vou ter s quadrado mais x' ao quadrado é o quadrado disso, tá? O quadrado disso é quem? É s quadrado tangente ao quadrado de θ elevado a 3 sobre 2. E eu vou fazer uma integração genérica aqui indo de θ1 até um θ2, tá? E ainda esqueci aqui, né, do C chapéu, tá? Então, seguindo a nossa integração, né, reparem que eu tenho s quadrado nos dois, então eu posso melhorar aquilo que está ali. Então, eu fico com μ0i 4π, integral de θ1 até θ2. Esse s quadrado ali no numerador ele vai desaparecer daqui a pouco, porque eu vou ficar com s quadrado. Secante ao quadrado de θ dθ, z chapéu. Quando eu colocar esse s quadrado em evidência, eu vou ter um s quadrado, mas eu tenho que fazer também elevar a 3 sobre 2. Então vai ficar s ao quadrado vezes 3 sobre 2, vou até fazer de outra cor só para ficar claro. E aí dentro da raiz eu vou ter 1 mais tangente ao quadrado de θ elevado a 3 sobre 2. Tá? Mas a gente acabou de escrever aqui em cima que tangente ao quadrado de θ mais 1, que é o que eu tenho aqui, né? Ele é secante ao quadrado. Tá? Então, fazendo aqui abaixo, que a integral já está grande, dá μ0i 4π, integral de θ1 a θ2. Esse s quadrado com esse quadrado vai dar s ao cubo. E aí, eu vou ter esse s ao quadrado com esse s ao cubo, vai dar 1 sobre s. Então, eu posso até estender aqui um pouco mais e botar um s aqui de fora. Tá? E eu vou ficar com secante ao quadrado de θ. E aqui no numerador eu tenho aqui também secante ao quadrado de θ, né? Quando eu elevar isso a 3 sobre 2, vai dar secante ao cubo de θ, dθ. Mais secante ao quadrado com secante ao cubo dá 1 sobre secante, né? Então fica fácil, porque 1 sobre secante é na verdade cosseno, né? Então eu fico μ0i 4πs, integral de θ1 a θ2. Então, isso aqui, ó, vai dar cosseno de θ, tá? Então, esse é integral de cosseno de θ dθ. Ainda tem um z chapéu que eu sempre esqueço dele, mas ele está aqui, tá? Então, o campo magnético vai ser μ0 e 4πs seno de θ, né, que a integral do cosseno é seno, indo de θ1 até θ2. Ou seja, este campo magnético, esqueci o Z chapéu, é μ0i sobre 4πs, e aí a integral quando eu substituir vai dar seno de θ2 menos seno de θ1, Z chapéu, tá? Então, esse resultado aqui em termos de seno de θ1 e seno de θ2, ele é um resultado genérico, tá? Mas a gente pode aplicar isso para o exemplo, na verdade, terminaria aqui, né? A gente pode pensar o que acontece para uma linha infinita, né? Concorrente, né? Claro, concorrente elétrico.
Se essa linha infinita tem corrente elétrica, né? Qual o resultado que a gente vai ter? Olhando na representação que eu fiz, né? Para ela ser infinita, esse θ2 ele tem que chegar a π sobre 2 e esse θ1 ele tem que começar a menos π sobre 2, né? Que é do outro lado. Então isso eu teria uma linha infinita, tá? Então eu ficaria com o seguinte, o B1 seria μ0i sobre 4πs, e aí eu ficaria com seno de θ2, que seria π sobre 2, menos seno de menos π sobre 2, tá? Z chapéu. Só que 0i sobre 4πs, né? Seno de π sobre 2 dá 1. Eu tenho menos seno de π sobre 2. Seno de menos π sobre 2 é menos 1. Com esse menos aqui vai dar mais 1, né? Então, essa soma vai dar 2 vezes z. Ou seja, o campo magnético gerado por uma linha infinita vai ser 2πs z chapéu dessa forma que eu desenhei, naquele ponto S, né? Mas esse resultado a gente vai checar também depois no futuro, mas a maneira mais ideal de trabalho, de pensar nesse caso, é desenhar, por exemplo, a corrente indo para lá. Aqui está a nossa corrente. Esse eixo aqui para cima seria o eixo Z, tá? Eu teria aqui o eixo Y e aqui o eixo X, né? E aí, como a gente encontrou, como a gente sabe que essa corrente, esse campo, ele vai circular aqui, ó. O ideal para a gente nessa configuração é chamar esse ângulo aqui, né, como sendo o ângulo das coordenadas cilíndricas, que seria o ângulo φ, tá? Então aqui é melhor a gente representar em coordenadas cilíndricas assim. Φ chapéu sobre 2πs, tá? Essa forma é um pouco melhor, né? E se a gente, que mais que a gente pode pensar, né? Até uma sequência do exemplo, mas ele não está exatamente na pergunta, né? Se eu tenho dois fios infinitos, né? Então vamos pensar que esse aqui tem uma corrente I, né? Se ele tem a corrente I, então o campo elétrico ele vai ser, o campo magnético ele vai ser circular, né? E aí no segundo fio, vamos imaginar que ele também tem uma corrente lá para cima, vamos ver qual força que existe entre ambos. Vou falar que aqui tem corrente I1 e aqui uma corrente I2, né? A gente está chamando de corrente vetorial, vamos botar um vetor aqui. Pela regra da mão direita, como esse vetor corrente ele está indo ao longo do eixo Z, vamos botar o Z ali para cima, né? Nesse ponto onde eu tenho o segundo fio, ele vai estar apontando na direção φ chapéu, como eu fiz, né? Então, o campo gerado neste ponto, ele é B μ0i φ, né? Sobre 2π vezes S. Eu estou chamando de S essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é S, tá? Deixa eu só consertar esse 2, tá certo? Então, olha só. Se a gente for calcular essa força, né? A gente pode pegar um resultado anterior que a gente viu, que é a força elétrica quando a gente tem uma linha carregada, foi a aula, se eu não me engano, anterior que a gente fez, né? Então, a força magnética, ou antes da aula anterior, não me lembro qual delas que foi, seria a corrente dl, produto vetorial com o B, né? Então,
pegando essa expressão, então a força magnética entre esses dois fios condutores, né, corrente apontando para cima, seria, aqui vai entrar a corrente do 2, então vou colocar aqui I2, né, vai aparecer as constantes, aqui eu vou aplicar este valor aqui do campo bem aqui, ó, tá? E eu tenho o DL que está apontando na direção Z ali, né? Então, as constantes dessa expressão, que é tudo que não tem o φ, eu posso colocar aqui do lado de fora, ficaria I1, né? Sobre, aqui seria 1, né? 2π vezes S, tá? Ainda resta o φ aqui ainda, que eu não coloquei, ele vai ficar dentro da integral. E eu tenho que integrar aqui ao longo do dl, né? Então, eu teria aqui o seguinte, eu teria o dl, ele estaria ao longo do z, então teria um z chapéu produto vetorial com o b, que seria um φ chapéu, né? E ainda teria ali um dl, tá? Posso botar o dl assim, né? Apontando para cima, tá bom? Então, esse caso aqui, o que, que a gente tem, né? A gente tem um φ apontando para dentro da página, tá? Ele está apontando lá para dentro da página, e eu tenho aqui apontando para cima, e eu tenho o Z, né? Então, se ele aponta para dentro da página, eu estou fazendo Z com φ, então eu imagino que eu aperto o Z no φ, e eu vou ter uma força aqui atraindo os dois, tá certo? Então, eu vou ter uma força magnética aqui de atração, tá? Então, ele vai apontar para a gente aqui, então ele pode apontar para a gente aqui ao longo da direção, se for coordenadas cilíndricas, né? Na verdade seria cartesianas, tá? Seria uma força de atração aqui, cujo módulo daria isso aqui, ó, força magnética, bom, seria um menos R ali, né? Ou menos S, chapéu. I2 e 1, μ0 sobre 2π vezes S, né? Eu botaria aqui um S chapéu, tá? Teria que ser negativo, porque ele está de atração, né? E eu teria uma integral aqui do dl, tá? Se eu tenho um fio infinito, como é o caso, né, a tendência é que isso aqui dê infinito, tá? Mas acontece que eu posso imaginar essa força por unidade de comprimento, né, e pegar isso aqui somente por um tamanho L qualquer. Então, eu faria aqui um F magnético por unidade de comprimento. Eu posso chamar isso aqui de um Fzinho, que é isso que o livro faz. Eu ficaria aqui com μ0i, seria um Fzinho vetor, I1 e 2, tá? Negativo S chapéu 2πs, tá? Então essa seria a força de atração entre esses dois materiais condutores, tá? Entre esses dois fios condutores, beleza? Então a aplicação, o exemplo na verdade não pede isso tudo, mas a gente acabou explorando isso, tá? O que o exemplo pede mesmo é só até esse resultado aqui, tá bom? Mas a gente vai retornar nele depois, ele vai ser aplicado em alguns exercícios. Então hoje é isso.